Ao som da belíssima canção Caribbean Blue, da cantora irlandesa Enya, que eu sou mega fã desde criança, damos início a mais um episódio da série Mulheres do podcast Reset Humano. Eu sou a Marcela Montenegro e para mim é uma honra ter você por aqui com a gente mais uma vez. Nessa temporada eu trago mulheres que considero fortes, livres e independentes e que nos inspiram com suas visões de mundo. E com o tema Mulheres e Montanhas, o chamado APOS, hoje falaremos com Amanda Alvernaz, Ana Gonçalves e Bia Keiko, fundadoras do Mulheres e Montanhas, movimento dedicado a quem deseja criar uma vida com mais conexão e mais consciência através do montanhismo e da escalada. Amanda Alvernaz sempre teve a ambição de viajar. Realizou seu mestrado em comunicação em Londres, onde viveu por 5 anos, e ainda não contente com sua jornada, ela decidiu destinar-se a uma caminhada de autoconhecimento através da montanha, que se iniciou em 2012 numa viagem sozinha por 6 meses, desbravando o Sudeste Asiático. Após travessias a nado no rio Mekong, trilhas pelas florestas da Tailândia, voluntariado no Camboja, viagens de moto cruzando países e retiros espirituais em silêncio, ela sentiu o despertar e a necessidade de mudar de vida completamente. Amanda sobe montanhas há 10 anos, tem experiência de escalada em rocha e alta montanha no Brasil, na Argentina, no Chile, na Bolívia e no Peru. Após anos no mercado de trabalho, sentindo-se presa e sem tempo para se empenhar no que realmente importava para ela, hoje Amanda luta para promover a vida ecossustentável através da permacultura, do montanhismo e da escalada, somado a uma vida equilibrada com a natureza. Tudo isso em São Bento do Sapucaí. Falaremos também com Ana Gonçalves, mãe de 3 filhos, que aprendeu desde muito nova a ter responsabilidades e a se comprometer com aquilo que fosse essencial para a sua família. Mas após um difícil divórcio, de um casamento de 20 anos, foi obrigada a se reconhecer novamente como alguém que recomeça a vida após os 40 anos. Logo depois, contou com a morte de sua mãe, sua grande base na vida, que a colocou num vazio sobre quem ela realmente era. E aí entra a montanha, a busca por este ser que morava dentro dela, adormecido e esquecido. O trabalho de Ana sempre foi o autoconhecimento e ela acredita que isso deva começar por ela mesma. Essa foi a mola propulsora para o seu mergulho no universo da montanha e descobrir que ela era mais forte do que imaginava. E por fim, a nossa terceira e última convidada, Bia Keiko, que desde pequena sempre gostou de esportes e atividades ao ar livre. Ainda criança, entrou para o movimento escoteiro, onde foi apresentada ao mundo do trekking, acampamento e vida selvagem. De lá para cá, muitas coisas aconteceram e mesmo atuando no corporativo, sempre deu um jeito de dar uma escapada para fazer alguma atividade na natureza. Após a sua primeira expedição de alta montanha na Bolívia, passou a realizar as atividades de forma independente, junto com a Amanda e com a Ana. Nesses últimos anos, a Bia tem se dedicado mais à escalada em rocha e expedições de alta montanha. Este episódio tem o apoio da Corus Brasil e da Dr. Shape. Corus é uma marca americana de relógios GPS multiesportivos com alta tecnologia e qualidade. A Dr. Shape é uma empresa que atua há 19 anos no mercado, sendo a maior rede de franquias especializada em suplementos alimentares e artigos esportivos da América Latina. E lembrando que em breve divulgaremos a pré-venda do kit Adventure Reset Humano, que contará com uma camiseta, uma bandana personalizada com palavras que representam a essência do Reset Humano e uma garrafa Camelback com a nossa logo. Adquirindo o kit, além de poder levar consigo um pouco do nosso DNA para suas experiências em meio à natureza, você também contribuirá para com o desenvolvimento de novas frentes de atuação, como cursos online, vivências, lives especiais no YouTube e muito mais. Aqui no podcast Reset Humano, a história é contada a partir de histórias de vidas inspiradoras. Você pode conhecer o nosso trabalho, os âncoras e os nossos valores através do site www.resethumano.com.br. Meninas, Amanda, Ana e Bia,
É uma grande alegria ter vocês aqui com a gente, que inspiram tantas mulheres a se tornarem protagonistas de suas histórias através da superação e do autoconhecimento que o montanhismo e a escalada oferecem. Eu gostaria de começar o nosso bate-papo trazendo uma reflexão, uma frase de John Muir, que é considerado aí um dos primeiros ambientalistas. Inclusive, ele ganhou uma trilha de longa distância com seu nome, a John Muir Trail, localizada na Cordilheira de Sierra Nevada, na Califórnia. Um circuito lindíssimo que passa pelos parques nacionais de Yosemite, Kings Canyon e Sequoia. Então vamos lá, abre aspas para a citação. Quem não seria alpinista? Lá de cima, todos os prêmios do mundo não significam nada. Fecha aspas. Meninas, contem pra gente, quando e por que vocês escolheram a montanha? E de que maneira ela receta vocês? Começando pela Amanda, depois a Ana, por último a Bia, a gente sempre vai seguir essa ordem. Bom, primeiramente, obrigada aí, Marcela, pelo chamado. Eu adoro o podcast do Reset Humano. E acho incrível aí essa iniciativa de chamar pessoas do montanhismo, pessoas super renomadas para compartilhar sua visão de mundo. Então eu me sinto muito honrada de estar do lado dessas pessoas também. Bom, falando um pouco da montanha, né? Eu acho que eu comecei a minha busca pela montanha em 2012, quando eu fui fazer uma viagem para o Sudeste Asiático sozinha. Fiquei 6 meses viajando e lá eu experimentei um pouco de tudo, a montanha foi uma delas, né? Fiz algumas trilhas nas florestas. E aí quando eu voltei pro Brasil, eu já voltei com esse mindset de querer mudar o meu estilo de vida. Sempre fui muito baladeira, muito da vida da cidade. E na montanha eu encontrei um respiro. Então eu comecei aí a minha jornada na montanha, fazendo trilhas, tive mulheres muito fortes que me levaram para esse mundo também. Então eu me sinto muito privilegiada por ter tido essa oportunidade de ter uma mulher na liderança e de me mostrar o caminho. E aí do montanhismo fui para a escalada e para mim tanto a escalada como o montanhismo ele é uma forma de realmente entrar em contato comigo mesmo, com os meus pensamentos, com as minhas emoções, aquilo que eu tô sentindo no dia a dia, vem tudo à tona, né? E ao estar na montanha, eu consigo ver isso, clarear minha mente e voltar, né? Voltar realmente para a vida normal, digamos assim, e continuar com os meus sonhos, né? E os meus objetivos de vida. Olá a todos que estão aí nos escutando no Reset Humano. Eu sou a Ana, montanhista, escaladora, mãe de 3 filhos, terapeuta, e estou muito feliz de estar aqui participando com vocês. Acho o projeto Reset Humano muito, muito interessante, é muito gostoso a gente poder compartilhar as nossas experiências, aquilo que nós sentimos, então eu estou muito feliz de estar participando. Eu acho que eu escolhi a montanha quando a montanha também me escolheu, né? Eu fiz uma viagem com os meus filhos, logo depois que eu perdi a minha mãe, foi uma sucessão de perdas. Primeiro eu tive um divórcio muito difícil, de um casamento de 20 anos, logo depois eu perdi a minha mãe, que era uma base muito grande para mim, e aí eu resolvi fazer uma viagem com os meus filhos pela América do Sul. Nós saímos de carro e andamos 10.000 quilômetros, eu e mais 4 adolescentes dentro do carro. Realmente foi muito, muito intenso, e nós passamos pelo mirante, né, do Aconcagua. Eu coloquei essa rota na minha viagem. Eu falei, pessoal, eu preciso passar nesse lugar, porque de alguma maneira eu sentia que a montanha me chamava realmente. E quando eu olhei o Aconcagua, eu comecei a chorar, foi uma coisa muito emocionante.
e aquilo me tocou profundamente. Eu não subia montanha, eu não fazia nada, mas naquele momento ele me chamou a atenção. E a partir dali eu voltei para o Brasil e comecei a fazer trilha. Era uma forma de eu entrar, né, e mergulhar em mim e me redescobrir. Eu acho que nesse ponto a montanha surgiu primeiramente na minha vida como uma redescoberta, um reencontro. Eu precisava me reencontrar, eu precisava descobrir que existia essa mulher muito mais forte do que eu imaginava, muito mais livre do que eu imaginava, porque apesar de 3 filhos, são momentos únicos de liberdade, de autonomia, e eu acho que foi dessa forma que nós nos escolhemos. Olá, pessoal do Reset Humano. Eu sou a Bia, do Mulheres e Montanhas. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou engenheira de formação, atuo com consultoria na parte de estratégia. E para mim, venho subindo montanhas há mais de 15 anos. Comecei desde escoteira e nunca parei. Para mim é um meu momento, né? É um momento de contemplação, um momento de reflexão, um momento que a gente tem muito da meditação ativa. E para mim isso é uma forma de terapia. Em 2019, vocês lançaram o Apus Filme, que narra a expedição de alta montanha que vocês realizaram de forma independente. A palavra Apus, para quem não conhece, tem origem na civilização Inca e no idioma andino Quechua, a palavra Apus significa os espíritos sagrados guardiões da montanha. Eu gostaria que vocês compartilhassem com a gente um pouco sobre essa experiência. A ideia do filme, cara, surgiu assim quando a gente voltou para São Paulo. A gente tinha algumas gravações, alguns vídeos. A gente fez vários vídeos, blogueirinhas assim, sabe? Falando, vamos criar um canal no YouTube, lançar um vídeo. Aí chamou uns amigos da Bia pra avaliar, né, as imagens. E eles adoraram. E eles falaram, não, vamos criar um documentário. Aí eu falei assim, sério, gente? Tudo bem, vamos, né? Ele falou assim, não, tá sensacional as imagens, dá pra gente mostrar o lado da mulher na montanha. Eles ficaram muito empolgados. E a gente falou, beleza, bora. Mas a expedição em si não era para esse filme. A expedição realmente era porque era a minha primeira alta montanha, eu queria fazer de forma independente. E aí a gente se juntou pra ir pra montanha e fizemos algumas gravações. E é incrível, né? Porque eu até postei recentemente no meu Instagram, né? É uma expedição que a gente foi, que resultou num documentário, passou no cinema e aí resultou no Mulheres e Montanhas também. Veio tudo junto e misturado. E um dos maiores desafios, eu acho, não só de ter feito o Aconcagua, que é uma montanha muito alta. Eu tinha feito 3 altas montanhas antes, 6 meses antes. Tava, muito novata, né, nesse mundo. Mas acho que o meu maior desafio foi quando a gente ficou sabendo que o filme ia ser lançado no cinema. Nossa, parece que, meu coração congelou, assim. E eu falei assim, gente, eu não sou montanhista. Eu, fui só pra alta montanha. E eu fiquei meio desesperada, assim, do que as pessoas iam pensar da gente. Olha isso, né? A gente preocupada com o que os outros vão pensar. Que eu me considero, né, muito novata no mundo, muito iniciante. Deve ter várias coisas erradas ali no filme, né, do montanhismo, mas era o nosso aprendizado, né, naquela época. E então eu tive que trabalhar bastante esse lado da exposição, né, de expor a minha imagem aí no mundo do montanhismo. Nossa, os melhores momentos foi dar risada dos nossos erros. Cara, tem um episódio muito engraçado que aconteceu no Cerro Plata. Eu acho que a gente não calculou direito. Papel higiênico. Coisa básica, gente. Coisa básica. Quanto de papel higiênico a gente deveria levar? A gente levou um rolo pra cada uma.
durante 7 dias, não, 7, 10 dias na expedição. Pô, claro que não ia dar certo. Não ia dar certo. A gente ficou controlando quanto dos 3, sabe? Cada folhinha do papel, você podia pegar 3 cada hora que ia no banheiro. Não podia pegar mais que isso. Ai, então, são momentos assim de aprendizado, né? Que a gente foi tendo na montanha, entre nós 3, que a gente falava, cara, como assim? Teve momentos de fúria também, né? A gente esqueceu os temperos. Aí embaixo, você acredita? Esqueci os temperos. Eu guardei todos bonitinhos assim, em vários saquinhos, e aí a mulherada me esquece o tempero, cara. Eu fiquei tão pé da vida. E aí a gente brigando por causa de tempero no acampamento Salto, lá em cima, 4.300 metros, brigando, né? Porque eu tive o trabalho de separar esses temperos e chegou lá, não tinha nada. A gente foi pedir nas barracas ao lado, mendigar tempero. Mas é isso, né? São coisas assim que a gente vai aprendendo e eu acho que são os momentos assim que a gente, né, fica irritado e depois a gente fica rindo daquela Na verdade, situação. o Apus, ele chega depois de uma grande aventura, ele não foi planejado, nós simplesmente fomos viajar e depois nós percebemos que nós tínhamos material e chamamos o Guilé, que era amigo da Bia. E o Guilé e o Jean, nossa, vocês têm muita coisa, vamos fazer alguma coisa interessante. E isso nos motivou bastante a compartilhar o que a gente tinha passado. Na verdade, o Apus, ele vem de um sonho meu, a partir do momento, como eu falei, né, que a montanha me chamou. Eu comecei a subir montanha no Brasil e depois eu fui buscar a alta montanha e realmente a minha primeira alta montanha foi com o Fred, foi o Cerro Plomo, e eu voltei bastante frustrada porque infelizmente tivemos que baixar por outros motivos. Eu estava super motivada a chegar ao cume do Cerro Plomo, mas foi a minha primeira alta montanha e o encontro com a frustração, coisa muito comum na alta montanha. A gente tenta muitas montanhas e algumas a gente faz cume, né? O sucesso nem sempre é garantido, aliás, não é garantido. Mas, de qualquer forma, o maior desafio, no caso do Apus, eu acredito que foi a gente reunir tudo isso e a gente poder enxugar tudo isso naqueles 30 minutos, porque, na verdade, tinha muita coisa para ser dita, né? E a experiência foi maravilhosa, porque foi a segunda vez que eu fui ao Aconcagua. A primeira vez eu fui acompanhada de um guia de escalada em gelo, que eu tinha feito um curso, e eu queria fazer a montanha de uma forma muito íntima. E eu não fui numa expedição, eu queria uma experiência única. E também não aconteceu o cume, porque o tempo simplesmente fechou e nós tivemos que descer. Então, voltar para o Aconcagua com uma mulher de forma totalmente independente, planejando tudo desde o começo, foi maravilhoso, foi algo assim mágico. Isso é uma grande âncora na minha vida. Toda vez que eu me lembro dos momentos que eu passei no Aconcagua, especialmente o cume, isso me enche de força, isso me motiva a seguir em frente. É algo que não dá pra gente explicar em palavras. Lá em 2018, a Amanda me convidou para fazer minha primeira expedição de montanha de forma independente. E aí que eu conheci a Ana. Para mim foi muito diferente, porque eu sempre fiz coisa com agência ou com guia, nunca tinha feito isso de maneira independente e eu já conheci os riscos de alta montanha, então eu fiquei um pouco apreensiva. Mas acreditei, né? Acreditei que ia dar certo. A gente foi para a região do Cerro Plata e aí depois a ideia era se desse para dar uma esticadinha no Aconcagua. E acho que para mim o maior aprendizado foi, sim, nós somos capazes de fazer muita coisa. E lá no Cerro Plata já começou com muitos desafios, né? Primeiro, planejar toda a expedição. Então, quantos dias a expedição podia durar, como que a gente ia ver a previsão do tempo, o que a gente ia cozinhar.
qual que era a logística que a gente ia fazer. Então, assim, tudo pela primeira vez fazendo tudo isso, né? É muito diferente de quando a gente vai com uma agência, que aí a agência já faz toda a logística, já faz toda a comida. Então, assim, você não tem que pensar muito, você vai. E nessa vez era assim, era a gente e também que a gente tinha que se acostumar com nós, né? Nós três, porque a gente nunca tinha ido para uma expedição junto e só as três. Segundo o Censo Montanhismo, CEMON 2020, realizado pela mineira Gisele Melo, montanhista há mais de 25 anos, de 2015 a 2020 tivemos um crescimento de quase 200% nas pessoas autodeclaradas como praticantes de montanhismo aí nas suas diversas modalidades. Dos 2.883 participantes da pesquisa, o grupo feminino correspondeu a menos de um terço do total, 30,07%, e sendo homens 69,93% e 0,47% com outro gênero ou que preferiram não se manifestar. Meninas, qual o feedback mais recorrente que vocês têm do público que acompanha a trajetória do Mulheres e Montanhas e qual a percepção de vocês em relação à ascensão do montanhismo brasileiro? A gente recebe feedback, assim, de bastante mulheres no nosso canal. Algumas falando que morre de medo de escalada, que não é pra elas, medo de altura, né? Algumas que têm medo de altura, mas querem tentar algo novo, estão dispostas. Muitas dicas, pedem muitas dicas de alta montanha também. E muita gente que se espelha assim na gente, né? Que fala, nossa, que lindo que vocês estão fazendo. Também quero ir pra montanha. Tem gente que pede pra ir pra montanha com a gente. Acho que tem um pouco de tudo, assim. O nosso público realmente é majoritário, mulheres. E uma história que pegou bastante pra mim esses dias, né? A gente resolveu agora lançar a jornada na montanha pra levar mulheres pra montanha. E uma das participantes entrou em contato comigo, falou que tinha uma preocupação com o transporte para chegar na jornada. Coisa comum, né? Eu tava achando que ela tava procurando uma carona, algo do tipo. E ela falou pra mim, não tem problema, eu tenho carro, eu posso ir dirigindo no meu carro. Mas a minha questão é que eu nunca viajei sozinha. Nossa, eu paralisei, né? Nunca viajei sozinha, eu fiquei só pensando, como? Calma, vamos raciocinar em como é que eu vou ajudá-la, né? E é isso, né? Eu comecei a pensar que o primeiro desafio de muitas mulheres é dar o passo de fazer algo para elas, sozinha, sem ter uma companhia, né? Pode ser o companheiro ou uma amiga, de realmente fazer alguma coisa sozinha. E esse é o primeiro desafio dela, não é nem ir pra montanha, nem estar na montanha, né? Porque a montanha, por si só, tem o seu desafio aí que vai proporcionar ao longo da jornada. Mas ter esse primeiro passo, isso me deixou, cara, muito emocionada mesmo, porque nós estamos dando essa possibilidade, essa oportunidade para essa mulher destravar, para ela realmente, né, destravar e entrar pro mundo, fazer algo novo. E isso é muito lindo. Quanto à ascensão aí do montanhismo brasileiro, eu vejo assim que existem muitos movimentos hoje, né, de mulheres. E isso vem até antes da pandemia. A pandemia, obviamente, ela foi aí o marco aí que deu o boom em muitas pessoas a irem pra montanha, a irem pra natureza. Mas os movimentos femininos no montanhismo, eles vêm crescendo há muito tempo, muito antes da pandemia. E eu acho que por ter isso já meio que estruturado, fez com que também mais mulheres procurassem e tivessem a oportunidade de ver que elas também poderiam estar lá e poderiam também estar na montanha, acampando. É como se isso afirmasse, né? Tipo, sim, esse lugar também é para você. A gente consegue perceber que as pessoas estão bem cansadas da rotina, estão extremamente estressadas, estão vazias, né? Porque é uma busca
totalmente desnecessária, de sucesso material cada vez maior, e isso é algo que nos cobra demais, né? Essa ideia de sucesso material, de prosperidade, tão equivocada, né? Nessa ideia de ter. E eu acredito que ir para a montanha foi trazendo às pessoas o sentido de ser além desse ter. Porque na montanha a gente precisa minimizar as coisas. Não importa o que você tem, na verdade importa a qualidade do que você tem, né? A qualidade dos equipamentos, o peso dos equipamentos, isso sim, mas todos se equiparam ali, ninguém é tão mais importante que o outro pelo que tem, né? É mais uma questão de bem-estar e sobrevivência. Então, se você tem um bom equipamento, você vai se sentir bem, mas não que aquilo signifique algum tipo de status ou que isso vai determinar que você chegue ao cume e o outro não chegue. Eu já vi gente subindo com tênis, uma alta montanha, num dia que estava bonito, do mesmo jeito que uma pessoa que estava com bota dupla. E nós sabemos que, sim, né, a falta de um equipamento pode significar perda aí de dedos, da mão, do pé, mas ao mesmo tempo me parece que o que importa é o que realmente tem dentro de cada um, aliado às boas condições, é claro, mas isso é muito forte na montanha. Você sair dessa corrida materialista que a gente tem e a gente se encontrar mais com essa essência, a gente priorizar o trabalho em equipe, a gente sentir o nosso coração e poder realmente perceber o que é importante na nossa vida. A gente recebe muito feedback positivo. O público realmente acha que é muito legal ter mulheres escalando, mulheres fazendo trilhas, mulheres assim fazendo coisa independente, porque o mundo da montanha ainda é muito masculino, né? Durante algumas falas no Apus Filme, a Ana mencionou que, abre aspas, a montanha revela quem a gente realmente é, sem máscaras, e que a montanha nos faz retornar a quem realmente somos. Fecha aspas. Qual foi a maior redescoberta sobre vocês mesmas durante a jornada até aqui? Nossa, eu concordo 100% com essa frase da Ana. Porque a montanha, ela realmente vai mostrar se... No momento que vai te colocar no estresse, você não vai controlar pra ser aquele bonzinho que você sempre é. Ela vai realmente, te dar um tapa na cara e falar, vamos aí, seja você. Então, ela me proporcionou várias redescobertas. E eu acho que a principal, assim, uma que eu brinco bastante, né? A Ana até falou no filme Apus, de eu ser general. E é normal, né? Comum, uma coisa que eu lido e que eu vi isso direto no filme. Mas a redescoberta, assim, em mim foi encontrar comigo mesma e a força que eu tenho dentro de mim para fazer as coisas que eu quero fazer. Ela foi aquele empurrão para eu mudar o meu estilo de vida, para eu buscar um lugar onde eu gostaria realmente de viver, porque eu morei em cidade grande o tempo todo da minha vida e hoje eu moro em São Bento do Sapucaí, numa cidade pequenininha, do lado da montanha, do lado da pedra, das coisas que eu gosto de fazer, que eu amo fazer. E também me fez pensar sobre a forma de trabalho, o que é trabalho, como eu quero trabalhar nessa vida, né? Que hoje eu ainda acho que eu ainda estou em movimento, eu ainda não tracei o meu caminho, mas eu estou em uma transformação interna em como eu vejo o trabalho hoje em dia. Eu trabalhei muitos anos em uma multinacional, trabalhei viajando bastante também e comecei a reparar, né, que será que a gente precisa disso tudo? Será que eu preciso ter aquele cargo foda na empresa? Será que eu posso transformar o mundo de uma outra forma?
Aí eu pedi demissão da minha empresa e hoje eu tô nesse processo aí de trilhar um caminho diferente do que é o trabalho na minha vida. Eu não sei se tem a maior redescoberta sobre mim mesma, mas eu acho que é a descoberta em si, né? Como eu também coloquei, entender quem eu sou, os meus limites, os meus potenciais, e mesmo dentro dos meus limites, poder ir um pouquinho a mais, poder puxar um pouquinho a mais, entender o meu trabalho de disciplina, foco, perseverança. Eu me descobri muito perseverante. Eu não tinha noção do quanto eu era perseverante. Eu sou muito difícil de desistir e quando eu desisto é uma choradeira, eu fico mal, eu demoro muito para me recobrar, eu fico ali pensando e repensando o que deu certo, o que deu errado, o que eu podia ter modificado. E conscientemente eu sei que faz parte, né, esse fracasso, porque nós dependemos muito das condições climáticas e do nosso próprio corpo. Nosso corpo vai reagir de formas diferentes. Mas eu acredito que esse encontro com essa mulher tão surpreendente que está aqui dentro, e ao menor chamado já quer arrumar a mochila e sair correndo mesmo. Acho que a montanha faz muito a gente voltar para o nosso eu primitivo. E para mim, a minha redescoberta foi realmente acreditar. Porque tem muitas coisas que eu achava que eu não era capaz de fazer, ou que não ia dar certo, ou que eu realmente precisava de mais tempo, precisava saber mais coisa, precisava ser mais forte. E na verdade, é muito de coragem de estar lá e acreditar que vai dar certo, né? E a montanha me fez isso, me fez acreditar que eu sou muito capaz, ou sou muito mais capaz do que eu podia imaginar. Tanto que isso eu levo para minha vida. Às vezes está muito difícil, eu trabalho com projetos, né? Então tudo dando errado, mas eu tenho super paciência e eu acho que a montanha me ensinou muito disso. Parece que vai dar errado, mas tudo dá certo no final. E de todas as expedições de montanha e alta montanha que vocês já fizeram, tem alguma que mais tenha marcado? Com certeza, eu diria que foi o Ordo Salado. Essa expedição, acho que ela teve vários momentos assim que me marcou. E então, a primeira foi que a gente foi atrás de um patrocínio. Era a nossa segunda expedição de alta montanha juntas e a Ana teve a ideia. Não, a gente precisa de patrocínio, sei lá, mas o quê? Vamos correr atrás. Fomos, cara, e a gente conseguiu o patrocínio de várias marcas. Foi incrível já ter isso, né, pra fazer a expedição, mas também já coloca aquele pezinho um pouco nas costas de a gente tá levando as marcas aí pra cima de um cume, né, da expedição. O segundo ponto que marcou bastante essa expedição foi de ter encontrado várias mulheres no caminho. Cara, isso pra mim foi incrível, porque elas me deram, assim, um insight, uma força interna de ir atrás do Ordo Salado. A gente encontrou, eu lembro até hoje, das argentinas. Elas eram 6, se eu não me engano, e uma delas estava comemorando o aniversário de 60 anos no Ordo Salado, com mais 5 mulheres. Gente, isso pra mim foi incrível. Eu falei assim, não acredito. E eu subi, eu lembro até hoje, eu subi pra Terros, que é o acampamento antes de tacar o cume. Cara, muito feliz. Eu subi assim, tipo, saltitante, falando assim, cara, que legal, tem mais mulheres aqui, elas vão atacar o cume, a gente vai atacar no mesmo dia, olha que incrível. Elas também estavam independentes esse dia, elas estavam sem guia. Então, assim, isso marcou pra mim bastante. E o terceiro ponto, que aí é uma história de nós três, eu, Bia e Ana, em que a gente descobriu um dia antes de atacar o cume que a Bia estava com edema pulmonar. E isso simplesmente, assim, deixou nós três
soltas, assim, sem saber o que fazer. Obviamente, eu tinha que descer o mais rápido possível, ir pra Copiapó, levar ela no hospital pra ver se ela tava bem. Mas óbvio também que a gente tinha passado 15 dias naquela montanha e a gente tava falando, nossa, será que ela tá muito mal? Será que ela pode ficar um pouco mais, no acampamento um pouco mais baixo? E a gente atacar o cume descer. Então rolou várias conversas, assim, entre a gente. E a nossa tomada de decisão foi descer no final das contas. E estar com a Bia, que era o mais importante naquele momento, saber que ela estava bem e a gente estava do lado dela. Sem dúvida que foi a do Aconcagua para mim. Isso foi totalmente incomparável por todo o peso que ela trazia do meu preparo anterior. Foram 2 anos me preparando. Foi um tempo de muito mergulho, de muito aprendizado comigo mesma. Eu treinei muito nas montanhas do Chile e depois eu percebi o quanto eu dependia dessa autonomia, o quanto eu precisava desenvolver essa autonomia em mim. E o encontro com a Amanda foi algo muito especial. Eu acho que ali a gente percebeu o quanto nós éramos irmãs de aventuras, irmãs de vida, quanta coisa que a gente passou, os perrengues, pequenas discussões, mas muito amor, muita amizade. E eu acho que isso é um presente que eu levo assim com muito carinho dentro de mim. Acho que todas as montanhas trouxeram pessoas maravilhosas, mas sem dúvida que o Aconcagua me trouxe essa amiga que eu tenho muito carinho. Das expedições de montanha que a gente fez, a que mais me marcou foi a do Altos del Salado, quando a gente foi pro Atacama, por 2 coisas. Uma, porque foi a primeira vez que eu tive um problema sério, então eu tive um edema pulmonar e isso nunca tinha acontecido comigo. E a segunda foi que lá a gente conheceu uma série de mulheres independentes que gostavam tanto de montanha quanto a gente. A gente conseguiu entrevistar muitas delas e consolidar isso em uma websérie que se chama O Segredo Delas. E foi muito legal poder ouvir um pouco da história de cada uma. Alguma frase, filme ou música, ou os 3, né? Inspiram vocês a seguirem ouvindo o chamado da montanha? Nossa, eu acho que toda vez que eu vejo um documentário de montanha, eu já fico pulando no sofá, perguntando, cara, qual que é a minha próxima expedição? Qual é a montanha que eu vou fazer? Eu já fico, doida mesmo. Mas acho que recentemente, já faz um tempinho, eu assisti um documentário que me tocou bastante. Se chama O Alpinista. E eu acho que ele retrata muito bem, né, a essência do montanhista. O Marc Leclerc, ele mostra muito bem a visão de mundo dele, da montanha, né, em que quando ele tá lá, ele tá lá, é só ele, nada mais existe, né, ele tá totalmente concentrado aí na atividade. E a namorada dele na época, que aparece também no filme, nossa, ela é demais também. O nome dela, não sei se eu me lembro, é Brett Harrington, uma coisa assim. E ela é igual a ele, cara. Ela sola, ela faz todos os paranauê que ele faz também, eles fazem juntos. É muito louco, cara. Isso, assim, realmente foi inspirador pra mim. Quem quiser, segue ela no Instagram, é o máximo. Bom, sem dúvida nenhuma que eu penso muito nos meus filhos e é como se as páginas da minha história fossem passando assim na minha mente, naquele momento que eu tô subindo, que eu tô indo para um cume, que eu tô num momento bem desafiador, mas tem uma música que fica na minha cabeça. Você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui. Cara, essa frasezinha revela muito sobre mim, porque parece que toda montanha que eu vou é um longo caminho de
de desapego, de logística, organizar as coisas, a grana, toda a minha vida afetiva, as pessoas que estão ao meu redor, no trabalho. Então, é todo um rolê, né, para a gente conseguir estar ali naquele momento, e eu fico pensando muito sobre isso. Estamos quase chegando ao final, mas antes disso, gostaria que vocês deixassem uma pergunta ou reflexão ou conselho para a galera que nos ouve aí nos 6 continentes em mais de 40 países. E eu quero deixar um recado especial para as mulheres, né, que sentiram aí o chamado de ir para a montanha. Procurem pessoas que você se conectou para levar vocês para a montanha. Isso é muito importante. Aquela pessoa que vai te liderar é aquela pessoa que vai fazer ou você se apaixonar ou odiar pelo ambiente, pela experiência. Não pelo ambiente, mas sim pela experiência. Então, ouse. Eu acho que todo montanhista diria para as pessoas irem para a montanha. E além disso, eu diria, vá para a montanha com todos os seus sentidos despertos, sentindo, escutando, percebendo, vendo o que essa montanha está conversando com você, o que o vento está trazendo. Essas reflexões são muito importantes porque tudo isso nos conecta muito à nossa vida, à nossa vida real. E parece que ali a própria natureza, ela vai mostrando para você essa impermanência, ao mesmo tempo a força, a resistência ao tempo, que a montanha é isso, né? Um grande gigante resistente que atravessa tantas eras, né? E o quanto nós temos a aprender com essa natureza, com cada pedrinha, com cada água que a gente consegue beber, com cada geleira. Tudo isso tem uma mensagem para nós. Basta a gente estar realmente aberto para entender e trazer isso para a nossa vida. Isso não é algo fora de nós, nós fazemos parte dela. Então, que cada um vá para a montanha querendo realmente sentir essa comunhão com algo que é muito maior que você. E para a galera que nos ouve e pensa em começar a subir montanha ou fazer outros tipos de expedição de alta montanha, o meu conselho é: vai e faça. Não precisa de muito, não precisa ser um grande atleta, não precisa de grandes coisas, sabe? Para ter uma nova experiência. Acho que a montanha tá aí, é para todo mundo, e não importa se a montanha é super alta ou muito baixa, o desafio ele é único, né? E ele é para cada um. E o que eu mais gosto é que a gente sempre volta diferente. Então vá, eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Meninas, super obrigada pela participação de vocês. Eu desejo vida longa e vida plena ao Mulheres e Montanhas. E a você que nos ouve, desejo que cada uma dessas histórias únicas e singulares tenha te inspirado a olhar com mais amor para a sua própria trajetória de vida, te impulsionando a co-criar a realidade que você desde sempre idealizou. E ainda que não haja nenhuma perspectiva, que você acredite mais em si mesmo. Passe a sonhar e dia após dia realizar. Como numa montanha a ser escalada, um passo de cada vez, toda a beleza encontra-se no caminho que se apresenta. Acompanhe a gente em nossas redes sociais. Estamos no Aventure Box, Instagram, YouTube, LinkedIn e Facebook. Só procurar por Reset Humano. Nós já estamos sendo ouvidos em 42 países em 6 continentes. América, Europa, África, Ásia, Oceania e Antártida, destacando a grande audiência no Brasil, Estados Unidos, Japão e Portugal. Eu deixo aqui o nosso muito obrigada. E para quem deseja receber o nosso último episódio, envie a palavra podcast para o WhatsApp mais 5511 98165 0990. O projeto Reset Humano tem o DNA no convívio com a natureza e com a montanha.
visa desenvolver o ser humano dando um reset, gerando aprendizado e conhecimento para desenvolvimento da sociedade, impactando positivamente a nossa casa, planeta Terra. Eu sou a Marcela Montenegro e fico muitíssimo feliz pela oportunidade de dar mais um reset pessoal junto a vocês. Nós nos reencontramos em breve.